Bem-vindos de volta ao podcast Sebrae On. Estamos aqui na 4ª edição do ESX 2024, um evento que fala de inovação, um evento que fala de tecnologia e um evento que também fala de pessoas. E nós estamos aqui nesse podcast com o superintendente do Sebrae, Pedro Rigo, Jumara, que é a nossa gestora de pessoas do nosso Sebrae. Eu sou a Adriana, gerente de relacionamentos, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre inovação, quais são as inovações que o Sebrae está fazendo este ano, né? Vamos conversar e misturar um pouquinho dessa conversa de inovação com pessoas, com o Sebrae. O que a gente teria como principal destaque de inovação do Sebrae Espírito Santo no ano de 2024? Muito bem, obrigado por estar aqui, Adriana, nossa mediadora, gerente de relacionamento. E o Sebrae inovou esse ano quando ele faz uma mudança da forma de fazer gestão no Sebrae. Então saímos de uma gestão simplesmente por controles para uma gestão do propósito. Então esse é o grande ato de inovação que o Sebrae fez em 2024, e nós estamos trabalhando de fato para que o Sebrae cada vez mais seja mais efetivo na sua presença em cada território, em cada cantinho do Espírito Santo. Então essa é a inovação. O Sebrae do Espírito Santo deixou de fazer gestão por controle de metas e números para de fato ser um Sebrae efetivo buscando o seu propósito. Uma empresa, ela é muito direcionada para o rumo que a empresa toma, assim, a sua estratégia e o desdobramento dessa estratégia para suas equipes, para que a operação consiga efetivamente traduzir essa estratégia para o dia a dia. Como que o Sebrae Espírito Santo está trabalhando, né? Como que nós estamos trabalhando? Na verdade, uma pergunta, eu estou fazendo parte de tudo isso também, mas vamos lá, Jumara, como que a gente engaja as pessoas numa nova estratégia que muda todo um jeito de atuar, de funcionar da instituição? Eu costumo dizer, Adriana, que quando a gente conhece o Sebrae, a gente acaba se viciando, né, na missão do Sebrae, e muito ligado à missão, a gente tem aí arrastado o propósito, né? Então, trabalhar 24 com a transformação territorial, o nosso time, assim, tá super engajado. Não diferente disso, estamos vivenciando e experimentando isso aqui no ESX. Já demos o primeiro passo numa grande convenção que aconteceu em janeiro, então ali foi algo que pulsou muito no coração das pessoas. E estar aqui no ESX, inclusive com pautas falando de pessoas, faz toda a diferença. Então, tudo está se conectando, né? E é por isso que a gente está aí transformando vidas e trazendo sonhos para realidades. Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre propósito, tá? Assim, o Sebrae tem uma missão muito nobre, né? Uma missão de desenvolver, de promover o empreendedorismo, de dar sustentabilidade para os pequenos negócios. Então, por isso só a gente já se engaja muito nessa grande e importante missão do Sebrae. Mas qual que é de verdade, assim, essa mudança naquilo que a gente já faz, que a gente já entrega, sempre entregou tanto? Pedro Rigo agora para nos falar um pouco de como que a gente traz esse novo propósito. Vamos abrir um pouquinho mais o que é essa transformação do território que a gente está querendo fazer. Deixa eu pegar um gancho da Jumara. Quando ela fala das pessoas, você falou da conexão das pessoas com o propósito do Sebrae. Eu acho que a grande inovação que o Sebrae está fazendo com essa gestão, de fato, por propósito, é fazer com que os colaboradores do Sebrae podem se conectar, cada um com o seu propósito, com o propósito da organização, né? Então, ao colocar claramente para o Sebrae e a organização ter colocado à sua frente um propósito muito claro de ser para além da contabilização dos atendimentos, do atendimento de cada empresa que a gente já faz historicamente no Sebrae, nós de olharmos de forma diferente para esse território e entender que nós podemos ser mais do que simplesmente atender empresas ou empreendedores. Ou seja, o Sebrae tem um papel muito mais importante, que é fazer o território se conectar e o Sebrae se apropriar ainda mais dessas entregas que ele faz, que é, de fato, para além de capacitar os empreendedores. Então, o Sebrae, cumprindo a sua missão, ele faz com que, de fato, também os colaboradores possam enxergar
de forma mais valorosa a missão do Sebrae, se incorporar nessa missão do Sebrae. E aí, Gilmar, é o que nós estamos presenciando no Sebrae hoje. Você falou nossa convenção em janeiro, nós estamos chegando em julho, pouco tempo, mas o que nós percebemos hoje é que tudo aquilo que a gente queria com o nosso sistema de gestão de pessoas, que é a melhor performance dos nossos colaboradores, nós estamos começando a enxergar que de fato essa melhor performance está vindo quando a gente começa a entender que as pessoas estão conectando o seu propósito pessoal com o do Sebrae, e nós estamos percebendo que isso pode de fato criar essa melhor performance que nós queremos dentro do Sebrae, e cada um dando o seu melhor, né? Isso que é o mais importante, cada um dando o seu melhor, dentro do seu limite, dentro das suas possibilidades, dentro das suas atribuições, dentro das suas funções. Eu acho que essa é a riqueza desse momento que nós estamos vivendo no Sebrae hoje, essa grande inovação, que é, de fato, conectar pessoas, gente, colaboradores com o propósito da organização. Acho que é a grande novidade e a grande inovação que o Sebrae do Espírito Santo está realizando a partir desse ano. Adriana, deixa eu só pegar um gancho aqui da fala do Pedro. Claro. Algo assim que a gente já percebe e as pessoas falam, verbalizam sobre isso, é quando o colaborador que fica na sede vai a campo. Vai ali no negócio, vai conhecer o cliente. São depoimentos assim incríveis, que a pessoa consegue perceber como que aquilo que ela faz se conecta com a entrega final para o cliente. A exemplo disso, nós conhecemos agora a Prainha aqui em Vila Velha, né? Que é uma região que está crescendo muito, vai ser explorada pelo turismo. Então, quem ainda não conhece Vila Velha tem aí uma oportunidade de conhecer. Esse grande investimento está acontecendo na Prainha, como que as pessoas ficam encantadas com o depoimento dos nossos clientes falando como que o Sebrae tem me ajudado, como que o Sebrae me ajudou e como que o Sebrae está me ajudando. Então, a gente consegue perceber que aquilo que a gente está ali, às vezes, lá no back-office, a gente consegue fazer chegar até o nosso cliente. Então, isso faz muita diferença e, de fato, acontece toda uma transformação. E são transformações de vidas. A gente não está falando apenas de uma transformação local, nós estamos falando de transformações que alcançam todo o estado do Espírito Santo. É verdade. Quando a gente olha assim a gente está vendo muita coisa aqui no SX, né? Que é um evento de inovação, mas a gente está falando de sustentabilidade. Ao mesmo tempo que a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de... conexões aqui. Conexões. É o primeiro evento resíduo zero carbono neutro do Sebrae. Então, olha quanta mistura de coisa está acontecendo. E aí, assim, é uma mudança muito grande. Para nós, né, que somos colaboradores do Sebrae e que precisamos interiorizar tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente ter também um olhar de mercado, né? E aí quando a gente olha para o mercado, olha para a dinâmica do mercado e das empresas, assim, é uma mudança grande para o Sebrae, mas qual o recado que a gente pode dar para o mercado de como promover para todos os negócios, pequenos negócios, o MEI, a micro e pequena empresa, né? Como que eles podem também, olhando para essa transformação que nós estamos passando internamente, para que a gente faça melhores entregas para a sociedade, como que os pequenos negócios podem também buscar, né, encontrar esse caminho de engajar as pessoas, de desenvolver um propósito nos seus negócios? É isso, Adriana. Acho que, como eu disse agora há pouco, acho que se a gente fosse resumir o que é essa mudança do Sebrae, que inovação que o Sebrae está trazendo, depois eu vou na sua provocação, simplificando. O Sebrae não é só para capacitar a empresa, não é só para capacitar o empreendedor. O Sebrae está tomando, de fato, noção da sua verdadeira força, isso é verdade, e a gente quer muito mais do que isso em cada território que a gente atua. Nós assumimos uma responsabilidade do Sebrae ser mais do que um órgão de apoio, de capacitação, aquele pequeno negócio. O Sebrae assume a responsabilidade de ser um grande articulador, de ser um grande hub de conexões do desenvolvimento, no ambiente de negócio, com a melhoria do ambiente de negócio, na melhoria, de fato, do modelo mental do empreendedor, mudando a cultura de relacionamento do negócio. Ou seja, o Sebrae entendeu que é muito mais do que capacitar empresas. E aí eu quero puxar um pouquinho, que também alertamos para isso. As empresas hoje enfrentam o mercado e é muito mais do que comprar e vender, né? As empresas que não estão, de fato, entendendo que ela está num espaço, que está num território, que ela, para além de comprar e vender, ela tem que também conectar pessoas,
tem que ter um propósito de ser melhor para a sociedade, tem que ter um propósito de entregar valor para a sociedade, e a entrega de valor extrapola a compra e a venda. Então, acho que é um pouco disso que o Sebrae, aproveitando a oportunidade, quer estimular, né? Então, o Sebrae não é só capacitar empresas, não é só dar consultoria, é também ter um papel fundamental na sociedade, no desenvolvimento do território e, de fato, se preocupar com entregar valores de fato à sociedade. E a mesma coisa cabe às empresas. Não basta simplesmente produzir ou vender um bom produto ou prestar um bom serviço. Tem que entender que a sociedade exige um pouco mais dessa entrega, e essa entrega tem que mais valor. Então serve para todo mundo. Serve para todo mundo, e é uma sociedade que está em uma transformação acelerada, né? A tecnologia está nos transformando, mas está também mudando o comportamento das pessoas. As pessoas querem experiência, as pessoas querem ser entendidas enquanto pessoas, né? As pessoas querem ser incluídas. Nós todos, Sebrae, empresa, sociedade, precisamos ser mais inclusivos, abraçar a diversidade. Conta pra gente um pouco, Gilmara, o que o Sebrae está fazendo nessa transformação toda, trazendo todas essas questões que a humanidade precisa mudar e precisa absorver. Esse é um assunto, Adriana, diversidade, que não fica mais fora de nenhuma pauta, né? De uma empresa responsável, isso não tem como ficar de fora. E aqui, para o SX, a gente tem aí a sala multissensorial, que é incrível, inovadora, um espaço que o Sebrae preparou com muito cuidado para que todo mundo que venha ao evento se sinta parte desse evento. Nós somos os indivíduos, nós temos as nossas necessidades, e ter esse espaço aqui, com certeza, é um diferencial para o SX, exatamente pensando em alcançar todos os públicos, né? Da criança ao adulto. Então é um espaço que ele tem diversas interações, temos aqui várias entidades, nós temos crianças participando, nós temos a maioridade participando, e a gente precisa preparar também esse evento para receber esse público. Então o nosso olhar não está somente para o empreendedor que já tem o seu negócio montado, que está aí tocando, não, mas para aquele que pretende um dia ser empreendedor, as crianças, para aquele inclusive que já foi empreendedor, inclusive revisitar o que não deu certo, o que ele pode fazer de melhor. Então ter espaços também que dê condições para que todo mundo se enxergue pertencente a ele faz toda a diferença. Então trazer para nós um espaço no ESX que alcança todos os públicos é sim o nosso diferencial. ESX 2024 deixou sua marca. E é uma visão de mercado também, né? De inclusão, como que todas as empresas precisam abraçar e pensar como atender todas as pessoas, porque cada ser humano é único, né? Olha, eu quero reforçar isso que a Gilmara acabou de falar, Adriana. Esse Sebrae que de fato está se colocando no mercado de uma forma diferente, fazendo uma gestão em cima da razão de ser do Sebrae, com esse propósito muito claro, que é estar inteiro no território, ser efetivo na transformação de uma realidade, de um território, traz essa questão também da inclusão, reforçando o que a Gilmara falou, né? Não tem como você ser responsável, se jogar num propósito de transformação do território, transformação de realidade, sem entender que essa realidade tem todos ali. Pessoas iguais, pessoas diferentes, mas principalmente pessoas especiais, que precisam também ser entendida nessa coisa complexa que é a sociedade. Ou seja, a sociedade ela é de todos. E todos estão presentes nessa sociedade, vivendo, e precisa de ter os seus reconhecimentos, seus espaços, os seus tratamentos diferenciados. E aqui, Gilmara, a nossa equipe no SX se preparou para receber esse público. De fato. Hoje nós estamos com muito mais facilidade, a nossa equipe, identificando essas pessoas, sabendo já de cara, entendendo que ele precisa de um tratamento diferenciado, e o Sebrae precisa cada vez mais caminhar por aí, ou seja, perceber que o nosso público, perceber que o nosso objetivo, que o nosso propósito é mudar a realidade, transformar a realidade por inteiro, e não somente mudar a realidade do CNPJ A, B ou C, mas é uma sociedade por inteiro que precisa ser acolhida pelo Sebrae, e o Sebrae está conectado a isso. E quantos avanços que a gente já deu nesse pequeno tempo de janeiro para cá, após a convenção Sebrae em janeiro, que a gente está, de fato, buscando cada vez mais entender o papel do Sebrae nesse processo de transformar realidades. Então, acho que essa parte da inclusão, essa parte de entender
que o Sebrae tem muito mais responsabilidade do que, de fato, a gente entende que teria para que a gente possa, de fato, ser efetivos na transformação territorial. Realmente, a gente está avançando, dando passos importantes para a gente ir ao encontro da demanda das pessoas, né? Até mesmo porque o empreender é para todos, né? Empreender é para todos. Então a gente precisa, de fato, ofertar condições para que todo aquele que deseja ser um empreendedor tenha condições, sim, de montar o seu negócio. E há de se registrar que o Sebrae, ao longo dos seus 50 anos de história, assinou o Pacto Global. Nós assinamos compromissos e responsabilidade com um mundo melhor. Nós temos compromisso com 17 objetivos do milênio, ou seja, estamos conectados a esses objetivos que o Sebrae tem grande responsabilidade. A gente não pode se furtar de trabalhar em cima desses pilares, ou seja, no Sebrae hoje nós temos um comitê de sustentabilidade que tem trabalhado constantemente para avançar na temática, e várias ações nós já estamos fazendo para que a gente possa também dar a contribuição e conectar isso no nosso propósito. E conectar os pequenos negócios em tudo isso também, né? Ajudá-los também nessa transformação. Esse é outro exercício importante do Sebrae. Esse é o nosso papel, conectar o pequeno. Agora, Pedro, vamos voltar a falar um pouquinho sobre transformação do território, né? Então, assim, o Sebrae sai de um modus operandi, né, que fazia muito, avançava, um Sebrae capilarizado, né, atendendo em todo o estado, e em algum momento a gente vira uma chave para um olhar para a pessoa, né, que está à nossa frente, para um olhar para um negócio que faz parte de uma dinâmica de mercado, e aí a gente olha para um estado inteiro, né, um estado que de norte a sul a gente tem uma das nossas maiores falas, assim, quando a gente convida outras pessoas para vir visitar o nosso estado, é que, assim, no Espírito Santo você tem praia e tem montanha em poucos quilômetros. Quando a gente olha para esse estado de norte a sul, suas diversidades, como que o Sebrae está atuando, não vou falar nem planejando mais, já está atuando para que a gente consiga materializar essa transformação de norte a sul do estado? Olha, o nosso propósito, nós entendemos que ele será buscado a partir do turismo, porque o Sebrae trabalha com todos os setores da economia e nós entendemos o desafio do turismo no Espírito Santo, até por conta da reforma tributária. Nós temos um exercício a fazer até 2032, onde o novo regulamento tributário brasileiro será regulamentado e vai privilegiar o Estado consumidor. E o Espírito Santo não é um Estado consumidor. Então, de fato, hoje a gente entende que o Espírito Santo precisa construir uma nova matriz econômica, e o Sebrae percebeu claramente que a sua contribuição vai se dar prioritariamente buscando o desenvolvimento do território a partir do turismo. E aí você colocou toda a nossa potencialidade, toda uma riqueza que o Espírito Santo tem, mas ainda pouco explorado para o turismo, de fato, gerador de riqueza, gerador de nota fiscal, vamos dizer assim, de fazer com que isso possa gerar economia e ser um pilar importante da economia capixaba. Então o Sebrae, ele se joga com muita responsabilidade nesse processo, ele de fato tem levado e puxado esse tema para que a gente possa de fato ter um Espírito Santo, de fato um território, um estado que de fato seja um grande destino turístico do Brasil, né? Porque é o turismo que nós estamos apostando, é o turismo que é impulsionador do nosso propósito de transformação territorial, e nós acreditamos, o Sebrae que já lida com turismo, já tem a sua função de ajudar o desenvolvimento do turismo do Espírito Santo, mas dessa vez, com esse propósito nosso, com esse nosso empenho agora, é uma priorização, porque nós entendemos que é ele que é o primeiro setor que pode, de fato, transformar um território pela nossa capacidade, pelo nosso potencial do Estado do Espírito Santo, que nós temos aqui uma diversidade muito grande, você falou de sol, de praia, de montanha, de cultura, de história, de ecoturismo, turismo de aventura, de esporte radical, ou seja, uma riqueza imensa. E o Sebrae tem feito isso já desde janeiro, dentro do seu propósito, e a gente tem visto já um grande movimento que está mobilizando o Espírito Santo para o turismo. Então, o Sebrae tem dado a sua contribuição e continuará dando a sua contribuição. E a gente tem até um movimento interno que a gente já está chamando esse propósito de propósito em ação, né? Porque as nossas equipes que atuam de norte a sul do estado, eles já estão ali se articulando
E até falar sobre isso, né? O Sebrae não vai fazer isso sozinho, né? Então, assim, o Pedro já falou, tem muito de articulação. Então, as nossas equipes estão em campo, entendendo a dinâmica do turismo de cada território. E cada pedaço do Espírito Santo tem as suas potencialidades, né? Como o Pedro falou. E o que a gente precisa é, por meio desse trabalho das nossas equipes, desse fortalecimento, de atuação com outros parceiros, da gente transformar potencial em potência para gerar nota fiscal, não é isso? Temos que destacar aqui, Gilmar, depois você me ajuda aqui na reflexão. Eu estou muito animado com a motivação da equipe Sebrae, sabe? É uma equipe grande, é uma equipe com mais de 270 colaboradores, além dos estagiários, além de todo o time, os consultores Sebrae. Ou seja, nós temos uma forte equipe na rua, nos escritórios regionais, andando nesse estado, além dos agentes Sebrae na sua empresa. O Sebrae tem uma grande força de penetração no território, de conexões no território. E eu estou muito feliz, Gilmara, pela forma que a nossa equipe está recebendo essa provocação do propósito, a forma que essa equipe está entendendo esse novo formato, essa inovação na gestão do Sebrae, que sai do simples controle, busca incessante dos números e de entregas numéricas para esse Sebrae, que é muito mais do que isso, pela responsabilidade que ele tem, pela capacidade que o Sebrae tem, de fato, de transformar a realidade. Então, Gilmar, assim, eu estou muito feliz porque eu estou vendo essa equipe engajada, né? E você que lidera a nossa área de pessoas, tem feito esse trabalho nos ajudando para que o nosso time cada vez mais encontre a sua melhor performance dentro dessa razão do propósito, que é de fato, de novo, essa conexão do propósito de cada um com o propósito do Sebrae. Exato, Pedro. De fato, a nossa equipe está muito engajada, né? Reforço, né? Isso muito a gente consegue observar aqui no SX. Nossa equipe, nós estamos aqui praticamente com a casa inteira trabalhando esses 3 dias no SX. Claro que um revezamento de turnos, mas contamos aí com 240 pessoas trabalhando nesse evento, para além dos fornecedores, parceiros também que estão conosco. Mas por quê? Porque a equipe entendeu a necessidade e comprou a ideia. Então, os objetivos estratégicos foram lançados pela diretoria, mas o nosso time engajou e continua engajado. Então, isso faz muita diferença. A liderança, principalmente, dando condições, insumos e instrumentos para viabilizar, para que a gente consiga, de fato, fazer movimentos, fazer mudança e transformar mesmo o negócio, transformar a realidade, sair de uma condição ali de comando e controle e passar para uma condição muito mais estratégica, saber de fato o que o outro precisa, e o que o outro precisa se conecta com aquilo que eu faço. Então isso faz a diferença nas entregas que hoje nós fazemos. A gente não pode pensar em objetivos que não se conecta com a vida do outro. Eu não posso sair da minha casa para cumprir uma jornada de 8 horas diária se isso não faz sentido para mim enquanto pessoa. Então, assim, depois da pandemia, gente, muita coisa mudou. As pessoas estão muito mais atentas àquilo que elas querem. Então, se isso não fizer sentido para nós, enquanto colaboradores Sebrae, a gente não consegue avançar. E nós estamos entendendo que todo esse movimento que tem feito até agora se conecta muito com a nossa casa, se conecta muito com nossos colaboradores, se conecta muito com os nossos fornecedores que estão conosco. E é por isso que está dando tão certo. Gilmar, eu quero reforçar que a gente quer fazer grandes entregas de valor para a sociedade, quer dar a nossa contribuição para o desenvolvimento do Espírito Santo, e nesse caso específico do nosso propósito impulsionado pelo turismo, mas nós queremos também uma equipe feliz, uma equipe que de fato se senta bem trabalhando no Sebrae, que é isso que de fato a gente vai ter cada vez mais um Sebrae melhor, quando cada um entregar o seu melhor, feliz, sem um peso de estar fazendo uma entrega. Então acho que isso para mim é fundamental dentro do nosso propósito aí que nós estamos trabalhando aqui desde janeiro. Mas eu acho que isso já está acontecendo, né? Nós estamos aí com várias ações internas, né, que já estão viabilizando fazer entregas mais efetivas, nem sofrendo tanta pressão, né, dentro da condição. Até mesmo aqui o próprio SX, a gente já percebeu que esse movimento 24 foi um movimento que está acontecendo, um movimento mais leve, onde as pessoas estão muito mais conectadas com o que está sendo pensado. Então isso está sendo assim excelente.
Muito bom. Se a gente fosse continuar falando de propósito aqui, a gente falaria por 20 horas seguidas. A gente tem tanta coisa para falar, mas a gente ainda tem um ESX acontecendo com muita palestra, muita coisa boa. Tivemos também, nos primeiros dias, muita coisa muito importante sobre tecnologia e turismo. Tivemos profissionais renomados de turismo no mercado, como o Thiago Akira, que falou sobre inteligência artificial e turismo. E mesmo para quem perdeu, vou deixar a dica e o link na descrição desse vídeo para acessar o nosso chat ESX, que está falando sobre tudo que está acontecendo aqui, mas continuará falando sobre tudo o que aconteceu. Então quem não pôde assistir, quem não pôde vir, ainda vai continuar acessando todo o conteúdo, tudo que foi falado aqui. Muito bom esse bate-papo, agradeço. Você pode entrar no site do Sebrae para entender o propósito do Sebrae. Isso. Dá a dica, Adriana. Isso aí. Temos também, o mundo digital tá aí, né? Então tudo que nós falamos continua aqui reverberando nesse podcast, mas também temos várias plataformas sobre o nosso propósito surgindo. Então temos Ambiente Digital, que explica todo esse propósito. Temos Ambiente Digital, que está mostrando, está em desenvolvimento, estamos em construção de um mapa digital do turismo do Espírito Santo, apontando os principais atrativos turísticos. Tem muita coisa para a gente fazer, e o site es.sebrae.com.br também entrega tudo isso para quem quiser e se aproximar da gente, para a gente juntos transformarmos esse território, né, Gilmara? Porque o nosso grande lema esse ano, qual é, Gilmara? Pessoas transformam negócios e negócios transformam territórios. É isso aí. Agradeço pelo bate-papo. Muito obrigado, Adriana, pela oportunidade, Gilmara, pela parceria aqui na Fala. Obrigada.